AdaptCast, o seu podcast de vivência empresarial e tecnologia. Pessoas, bem-vindos ao primeiro AdaptCast. Aqui é o Hilário e eu atualmente sou o gerente de marketing da Adapt. Eu estou aqui hoje com o Abraão. Salve galera, beleza? Aqui é Abraão, sou vice-presidente da Adapt. Também está aqui hoje Yasmin. Oi, gente, Yasmin aqui. Atualmente estou em transição de cargos do marketing para o desenvolvimento. Nós estamos aí. A transição é como ela chama abandono. E também estou aqui hoje com o Paulo. Fala galera, eu sou o Paulo, sou diretor de marketing aqui da Adapt. Então, gente, o objetivo desse podcast é a gente apresentar a Adapt para vocês. No caso, esse é o primeiro podcast que a gente vai estar lançando e esse podcast vai estar configurado da seguinte forma. Vai ser uma temporada e essa temporada ela vai ser composta por 12 episódios que irão sair quinzenalmente. Então, a proposta é que cada um desse episódio funcione com uma abordagem para vocês conhecerem a Adapt e para a gente discutir temas envolvendo tecnologia e o mercado empresarial também, o MEG e como todas essas questões se relacionam. Mas primeiramente, para começar, Paulo, quem é a Adapt, para quem não conhece? Galera, a Adapt é uma empresa júnior aqui do Espírito Santo, mais precisamente em São Mateus, ok? A gente fica no campus do CEUNES. É uma EJ que foi fundada em 2012 por alunos que queriam colocar em prática tudo aquilo que eles viam de maneira teórica nas aulas. Em 2014 nós entramos para a Federação do Espírito Santo, que é a Juniores. Aliás, um abraço para a Juniores, se eles estiverem escutando a gente aí. Em 2015, né, nós ganhamos nosso primeiro prêmio de inovação tecnológica, que foi um aplicativo assim top que a galera fez. Em 2018 nós batemos tri-autocrescimento. Em 2020 nós já investimos mais de 100 mil reais para a educação que a gente conquistou. E estamos em 2021 aí fazendo todo o nosso crescimento, assim, toda a nossa construção. E falando um pouquinho mais sobre a Adapt em específico, nós somos uma EJ especializada no desenvolvimento de sites, sistemas web, também landing pages, que são para a galera que precisa de uma presença digital ou de um controle melhor de gastos, estoque, produtos, tudo isso para sua empresa, de maneira fácil, rápida e objetiva. E assim, como o ano de 2021 tá muito bom para a Adapt, né, na questão de números, a gente acha legal investir em outros formatos de conteúdo, né, o famoso marketing de conteúdo. Então, assim, a gente tá tendo e-books, a gente investe no blog do site, faz postagens no Instagram, mas pelo que eu percebi, até hoje a gente focou... A gente não, mas o foco do marketing das EJs, ele é direcionado para postagens escritas, às vezes imagens editadas, e quando o pessoal tá com disposição, edita um vídeo. Mas eu vejo bem poucos podcasts de EJ. Esse não é o primeiro podcast da Adapt, né? A gente já tentou criar um podcast em 2020 e Abraão tá aqui de prova de como foi essa situação, Abraão. Sim, cara. Lá em 2020 a gente teve nossa primeira tentativa, né? Legal que a gente chegou até a gravar vídeo na época. Eu lembro que foi eu e o antigo vice-presidente, né, na época, o Paulo Otávio. Abração, Paulo, se estiver ouvindo isso aí. E, cara, a gente simplesmente pegou, vamos gravar um podcast aqui. E aí a gente supôs que isso ia dar mais visibilidade, a gente chegou a criar conta ali no Spotify, no YouTube, ficamos todos animados e tal, mas aí o projeto acabou morrendo, porque outros projetos entraram na frente, a Adapt estava numa fase em que estavam entrando muitos projetos a serem desenvolvidos, né? Quando eu digo projetos, produtos mesmo pra gente vender, aí acabou que não foi pra frente. Mas é isso aí, tamo aí de novo. Mas vocês chegaram a postar não, né? Só gravaram e ficou por isso mesmo. Cara, é engraçado que a gente gravou, editou e não postou. Esse podcast ainda existe, ele tá guardado. ele tá na nuvem, tá no computador. Se eu não me engano, tem ele no HD meu aqui. E ele não saiu. Coitado da Kathleen que começou, que editou ele todo. E aí ele acabou não saindo. Como editor, a pior sensação que tem é você editar alguma coisa e depois essa coisa não for pro ar. Não, mas foi até bom ele não ter ido pro ar, cara. Porque pensa no episódio cheio de frases de efeito, cara. Falando de produtividade. Era dois coaches conversando. Não. Pensa comigo. Era o miolo da pandemia, cara. O miolo da pandemia. Todo mundo se sentindo mal ali e tal, meio pra baixo, né? Falta de produtividade. Aí vamos fazer um negócio pra gente tentar fazer a galera do MEG se sentir menos mal. Falando pra eles, olha,
a gente também é humano, a gente também passa por isso, e vocês não estão sozinhos, tá todo mundo meio pra baixo, mas tá todo mundo se esforçando junto, vamos nessa junto. Aí quando a gente viu, mano, saiu um negócio cheio de frase de efeito, bem a la coach mesmo, sabe? Foi um negócio extremamente bem intencionado. Vou deixar esse elogio aqui. Quase um desabafo, né? Não, até que se tivesse o tom de desabafo, ia ser legal, né? Porque eu acho que desabafo, ele dá uma humanizada, dá uma aproximada na gente, entendeu? Não sei como é com vocês aí, mas quando eu sigo uma pessoa e eu tenho muita admiração por essa pessoa, e aí eu vejo que essa pessoa tem maus momentos também, e ela acaba dando uma desabafada de vez em quando, eu sinto, pô, se essa pessoa tem momentos que ela tá pra baixo, eu posso chegar onde ela tá também, entendeu? Mas acabou que nem entendeu tanto o desabafo assim mesmo. Foi bem coachizado mesmo. Foi um mix de frases motivacionais. Nossa, pra piorar, mano, eu tinha assistido uns vídeos desses canais de investimento antes, sabe? Nossa senhora, tava canais... na loucura. Pois é, baseados em quem quer consegue, sabe? Esse tipo de meritocracia aí. Aí naquele dia em específico, eu tava inspirado com as frases. Eu cheguei a pesquisar um pouco, muitos podcasts, eles começam, lançam uns 4, 5 episódios e não tem continuidade. Então eu cheguei a conversar com a Kathleen, que é a nossa atual presidente, e ela me mandou uns podcasts que existem, né, das EJs, mas a maioria começou em 2020 e parou em 2020. Um que me despertou a atenção foi ele chama Pode Criar, que se eu não me engano é de uma EJ de comunicação, e é um podcast que ele tá sendo lançado esse ano, né? Ele começou ano passado e está sendo lançado nesse ano. Então, Yasmin, você participou do marketing de conteúdo, né? Da Adapt na questão de rede social. O que você acha da gente criar, né, o podcast? O que você acha do podcast existir? Como que funciona esse marketing de conteúdo? Como que você acha que o podcast pode agregar nele? Podcast não é a vibe muito do nosso público-alvo. Ano passado mesmo, quando eu entrei em 2020/1. O planejamento, entrei na área do marketing digital. O planejamento do marketing digital foi baseado em 5 passos. Para a gente definir o alvo, na identificação e configuração dos canais de comunicação, definir um tom, geração de conteúdo de valor e o monitoramento. Agora eu posso estar... Nossa, velho, ficou muito formalzão isso, né? Tipo 5 passos. Você que tá falando. Você que não gostei. Você pode botar com o Pink Clayson desses negócios. Foi Cleis que me ensinou, velho. Vai, continua. A definição do alvo, né? Definir o alvo. A gente primeiro definiu o público que a gente queria atingir, impactar com o nosso conteúdo. Baseado nisso, a gente configurou os nossos canais de comunicação, que era o site, o Instagram, Facebook, as redes sociais, né, em geral, e a gente dava um foco maior mesmo no Instagram, porque o Instagram está em constante crescimento. Deixa eu só, rapidinho que eu vou fazer uma chamada de atenção aqui. Se a sua EJ não tem o Google Meu Negócio, cria agora. Sai desse podcast. Não, mentira, escuta o podcast inteiro, ok? Vai lá criar o Google Meu Negócio agora. Porque a sua empresa não tá no Google, você não existe, tá bom? Essa é a verdade. Ô Yasmin, você falou aí que, tipo, na época vocês fizeram a análise e o podcast ele não se encaixava no público-alvo. Por quê? Qual era o público-alvo? Por que vocês me fizeram gravar podcast se não era o público-alvo e essa merda nunca saiu? Eu tô me sentindo assim também, né? Isso aí até eu posso explicar. Porque o que aconteceu em 2020? O nosso, entre aspas, nosso público-alvo era quem comprava os nossos sites e sistemas. A gente fazia marketing de vendas mesmo. Então era sempre coisas anunciando os nossos produtos. Você pode até reparar no nosso Instagram do ano passado e até no próprio blog que todas as postagens eram o quê? Para vender. E aí a gente já estruturou essa parte, a gente já passou dessa etapa que a Yasmin começou, que é de fazer o marketing de vendas, entendeu? Ok, agora o nosso Instagram, nosso blog, nossas redes sociais, elas já são capacitadas e estruturadas para vender. Agora a gente pode fazer marketing de conteúdo não para vender, mas para fazer o nosso nome, a nossa marca ficar mais valiosa. Que é o que grandes empresas fazem, né? Ok, primeiro a gente tem que vender, acumular capital. Agora a gente vai trabalhar do nosso marketing para fazer as pessoas nos conhecerem. Quem não é visto não é lembrado, né? Já dizia a frase. Então, podcast, e-books, enfim, tem uma grande variedade de conteúdo que a gente pode utilizar para não focar em vendas, mas focar em a galera conhecer a Adapt, saber quem a gente é, saber o que a gente faz.
E isso faz com que o nosso nome fique conhecido entre as pessoas, principalmente no Magic, que é o meio que a gente está. Então, se a gente consegue trabalhar o marketing para isso, para fazer a gente ser conhecido, isso vai contribuir no marketing de vendas, entendeu? Porque ele se torna mais natural. Porque quando alguém perguntar, olha, eu quero um site, olha, eu quero um sistema, eu falar, olha, tem aquela empresa lá, Adapt. Porque ela conhece a gente do podcast, do blog, do e-book, da quantidade de marketing que a gente faz. Mas Paulo assim... já deu spoiler aí, que é a definição do tom. Para definir o tom, como a gente tinha falado anteriormente, a pessoa bater o olho naquela imagem ali e lembrar, nossa, aquele azulzinho ali eu conheço, aquele camaleão eu já vi em algum lugar. A gente tá trabalhando nisso. É aquele negócio do cinema, né? Você transforma uma silhueta em marcante. Por exemplo, Darth Vader. Todo mundo sabe que é o Darth Vader numa sombra. O Mickey, por exemplo. Mas, assim, Paulo, um negócio interessante que eu achei que você falou é porque, assim, existem etapas. Então não adianta você investir no marketing de conteúdo, que é esse marketing voltado para você aumentar sua presença digital, é o marketing voltado para você produzir conteúdo pro seu pós-venda, pro seu lead, para as pessoas que acompanham sua marca, né? Mas você só consegue fazer isso se a sua empresa, digamos assim, estiver bem das pernas, né? Se você não arrumou o seu comercial, se você não tá vendendo direito, não tem como você investir em marketing de conteúdo, até porque EJs não tem uma equipe muito grande, então você tem que ver onde você vai botar cada pessoa, porque, por exemplo, antes da gente entrar aqui na Adapt, tinha quem no comercial? Yasmin, Kathleen e Clayson. Então, assim... Não, no comercial era só o Clayson. É isso que eu ia falar agora. Era o Clayson e o celularzinho dele. Era isso aí, mano. Yasmin e Kathleen era digital, botando Instagram pra rodar, Facebook e fazendo as artes da empresa. Exatamente. Agora a gente tem, por exemplo, um calendário de postagens no Instagram. A gente não tá fazendo isso adoidado, né? Não, é exatamente isso, Lário. Tipo, primeira coisa que todo EJ tem que saber é estruturar. Por isso que até você comentou que os EJs começam com 1, 2, 3 episódios e acaba. Por quê? Porque não tem aquela estruturação. Ok, a gente tem capacidade de manter os 12 episódios? Então vamos fazer 12 episódios. Abraão também comentou exatamente isso. Surgiram outros projetos em cima desse. Então, se o nosso foco não tá em fazer marketing de conteúdo para fazer a nossa marca ficar valiosa, não adianta a gente investir nisso. A gente tem que investir em vender. Nossas vendas estão boas, nosso marketing está funcionando bem para vender, essa é a nossa base. O que a gente vai construir agora em cima dessa base? E aí, as EJs têm que ter ciência disso. E tipo, planejamento entra muito nessa questão, porque, por exemplo, eu tô cuidando do podcast, então, assim, vai ser uma temporada de 12 episódios, eu já sei quais vão ser as 12 temáticas, eu já sei o dia que elas vão ser lançadas, então, assim, é um negócio que você tem que pensar a longo prazo, você não tem que fazer, vou gravar um episódio aqui, quando der eu gravo outro, porque uma coisa muito importante de podcast, né, porque, assim, pra quem não sabe, eu tive um podcast durante 2 anos e meio, uma coisa muito importante no podcast é periodicidade. Então você não consegue periodicidade sem planejamento. Você não consegue montar uma equipe para gravar o podcast, um tema qualquer, até chamar convidados, dependendo do formato que você está fazendo, sem o planejamento. E isso também conversa muito com a questão da EJ, porque você precisa fazer planejamento com qualquer coisa, né? Aqui a gente tá com o vice-presidente, com o diretor de marketing. O negócio, Paulo? Com o diretor de marketing e com a assessora de dev aqui. Então, assim, todo mundo teve que planejar o que fazer. E eu acho que até encaixando nisso aí que você falou, todo mundo consegue agregar, sabe? Principalmente, desde o VP até o assessor de desenvolvimento. Todo mundo tem alguma coisa para agregar. Yasmin, ela pode até comentar isso como alguma coisa da questão da estruturação para o desenvolvimento, por exemplo. Você tem que planejar antes o que você vai programar, o que você vai fazer no site, no sistema. Você teve que estruturar para poder construir o podcast. Eu tenho que estruturar os planejamentos. O Abraão tem que estruturar o financeiro, o orçamento, enfim, a questão dos membros. Estruturação e planejamento são duas coisas que, se você não faz antes de fazer as coisas, o que você está fazendo não vai dar certo. Ou vai dar certo por um período de tempo. Porque você não tem um planejamento. Principalmente ter o quê? Um plano B, sabe? Ok, se isso não der certo, para qual meio que a gente vai partir? É um negócio que dá para acrescentar aqui, que foi exatamente isso que fez o projeto do ano passado não ir para frente. Por quê? Por não ter planejamento, a gente estava dependendo do hype.
Então, na pré-surgência do primeiro episódio, a gente tava super hypado, tava super ansioso. Vamos fazer. Aí na hora de gravar o segundo episódio, peraí que eu tenho que executar um projeto da Adapt antes. Peraí que eu tenho que executar outro projeto. Esse projeto aqui tá dando problema com o cliente, vou ter que resolver antes. Matéria na faculdade. E aí a força de vontade vai embora, entendeu? Tipo, o hype vai embora. E aí não tinha planejamento, não tinha um calendário, não aconteceu. A diferença é que agora a gente está enxergando o podcast como um projeto da Adapt, um projeto que precisa ser entregue. E a questão da periodicidade, que palavra complicada, é importante, assim, para tudo que a gente faz. Instagram, Facebook, blog, enfim, todas as redes sociais que você usa. Muito importante que você tenha essa constância de postar. Não que você posta uma agora, uma daqui 3 meses, outra daqui 1 mês, enfim. Que você tenha um calendário de postagem certinho. Ok, não. Toda segunda-feira, toda quinta a gente vai postar isso aqui, nesse conteúdo. Pô, usa o Trello. A gente tá... o Hilário planejou todo esse podcast aqui usando o Docs e o Trello. Coisa simples. Que não falta é ferramenta, entendeu? Mas eu não gosto do Trello, uso o ClickUp. Eu não gosto de nenhuma ferramenta. Mano, usa uma cartolina e uns post-it. Cola uma cartolina na parede, faz uns post-it, vai passando eles pro lado, pra coluna de não é fazendo, possível que de você feito. também não gosta de post-it. Usa o Google Calendário, Aí já tá não, ligado? essa Usa o pessoa calendário. que não gosta de post-it, ela provavelmente não gosta de cachorro também. Ela não é confiável. Não é gente como a gente. Não dá pra confiar nessa pessoa não, cara. Uma curiosidade aqui. Oi, Lara, você falou que você teve podcast por 2 anos e tanto, né? Isso dá um pouco de confiança pra gente, porque a gente acaba tendo uma pessoa que já entende de como estruturar um podcast. Você acha que outra EJ for montar um podcast, é preciso ter uma pessoa dessa lá? Qual a diferença que você acha que a sua experiência faz aqui? Mano, quando você entra nessa seara de preciso ter alguém que já tenha feito pra gente criar, eu penso muito que, assim, a gente é uma empresa júnior, então a gente, na teoria, estamos aqui para aprender e para melhorar conhecimento. Então, assim, podcast não é uma coisa difícil, não é uma coisa que você tenha que ter um curso, vamos falar assim. Mas, tipo, ajuda. Por exemplo, como eu tive esse podcast de 2015 até 2018, mais ou menos, eu sei o que funciona, o que não funciona, eu sei o que dá treta, o que não dá treta. Eu melhorei muito a questão da minha abordagem, né, do meu vocabulário, da questão de falar em público. Deu me livre o primeiro programa que eu lancei. Nossa Senhora! Tem a questão da edição também, que é um entrave para muito podcast, porque muitas pessoas não gostam de lançar o bruto, né? Que é um negócio gigantesco de 1 hora, 1h30. A edição dá um dinamismo, né? E você precisa ter esse timing. Então, como eu editava o outro podcast, eu tenho já esse timing, mesmo que esteja um pouquinho enferrujado, mas não tá saindo do zero. Eu não tô abrindo o Audition do zero e vamos ver onde que corta a faixa, entendeu? Então, assim, eu concordo com você que ajuda e que traz uma segurança, porque, por exemplo, o Paulo liberou, né, eu fazer o podcast, eu já saí planejando, entendeu? Já fui fazendo porque eu já sabia mais ou menos o caminho que precisava. Eu concordo que pra você sair do zero nessa questão demora mais, porque você precisa buscar como gravar, como exportar pra internet, em que modelo gravar, como edita, como faz capa, você tem que ver todos esses pormenores. E aqui a gente meio que já encurta esse caminho, né? A gente já começa já sabendo o que funciona, o que não funciona, o que faz, o que não faz. Igual, quem tá ouvindo isso daqui, a gente ficou meia hora discutindo qualidade de áudio aqui. E assim, eu não vejo gente que nunca gravou podcast na vida discutindo essa qualidade. Vai tipo assim, tá bom, eu tô ouvindo você e vambora, vamos gravar e no final a gente vê como ficou. Com certeza. Só que tipo, mano, eu já sei como vai ficar no final. Você quer saber como foi ano passado? Com relação ao áudio, a gente abriu o Zoom e deu play. É isso aí. Mas calma aí, não que esse, entre aspas, amadorismo seja ruim, é exatamente porque vocês não têm essa jamais. manha, ok? Mas o importante, velho, é tentar ir fazer, sabe? É pegar a mão na massa. Ok, a gente viu que o áudio ficou ruim. O que eu posso fazer pra melhorar o áudio? E aí você começa a pesquisar na internet. Vocês têm a internet. Não, vamos lembrar que a gente tem o bench também, né? As pessoas podem vir pra Adapt e falar, ô Hilário, vou fazer um bench aqui com você, como é que a gente estrutura um podcast na minha J. Cola no Instagram lá, galera, que eu mando o contato do Hilário pra vocês. Não, essa não. Vai ter com certeza a publicaçãozinha no Instagram lá, né? Tipo, com a fotinha do Hilário e tal, o lançamento do... Nossa senhora. Funcionário do mês, né? Não, vai ter que ter. Ô, Cat, se você não tava planejando fazer isso agora, ó,
Vai ter que fazer, mano. Já era. Já estava falamos no que- planejamento de abrir o solta dos Assim, ó, spoilers pegar aqui, essa tá bom? fotinha de capa de CD do Hilário aí, ó, e botar lá, ó, lançamento. Vamos fazer o Adaptação. disco. O disco. É isso aí, mano. Mas olha, ó, assim, velho, seu podcast não vai sair perfeito no início, não vai. A gente tá meio travado aqui pra conversar, a gente não sabe mesmo como o ritmo de cada um, né? Porque você conversar num podcast é diferente de você ligar o Zoom e conversar com os amigos, porque aqui, por exemplo, a gente tem uma pauta, então, pauta no sentido não de um roteiro pré-estabelecido, mas de um assunto que a gente vai falar sobre, então... Todo esse tempo a gente tá falando sobre só um assunto. Tem essa questão de não fugir da pauta, tem a questão da qualidade de áudio, então, tipo, não pode ficar levantando e sentando, não pode deixar ventilador ligado na sua cara, não pode falar com gente que entrou no seu quarto do nada, com um cachorro latindo na janela. Tem todo esse cuidado que é desgastante, mas precisa ter. Eu e Paulo estamos mais tranquilos no podcast, pelo menos eu tô mais tranquilo, né? Porque agora a gente tem nossos trainee, né? Então, tipo, eu e Paulo pode ficar aqui gravando e eles estão lá produzindo conteúdo. Tá vendo, né, trainee? Famoso escravo. A exploração entre nisso. Mas concordando com o que o Lário falou, ter uma equipe é fundamental, exatamente para isso, porque a gente pode focar em novos caminhos, sabe? Se tivesse só eu e o Hilário no marketing inteiro, vamos falar assim, não daria pra gente estar fazendo isso aqui, porque a gente teria que estar preocupado com fazendo prospecção ativa, fazendo reunião, fazendo postagem no Instagram, Facebook, e-book. Você entrou num ponto muito importante, Paulo. Foi exatamente isso que aconteceu ano passado também. Porque era somente 3 pessoas. Cleison, eu e Kathleen. Até o segundo período, né? Pra entrar novamente outra turma, que foi que vocês entraram, né? E a gente batia bastante nessa tecla, porque o podcast é uma ferramenta que tem um alcance incrível, principalmente dentro do Spotify. A gente pode alcançar um público que a gente não alcançaria nas redes sociais. Um negócio interessante que você falou agora do Spotify. Spotify, pra quem tá conhecendo podcast agora, é algo bem recente, gente. Podcast antes era cada um posta no seu site, cada um posta num agregador, você tem que configurar RSS, você tem que explicar para as pessoas o que é podcast. Podcast nunca teve uma plataforma única, né? Tipo o YouTube, que você posta todos os vídeos lá e a pessoa entra no YouTube para ver os áudios. Podcast com o Spotify, ele começou a ter isso. E é algo bem recente, é algo de 2019, 2018, que até a Globo hoje em dia tem podcast. A gente, ano passado, do marketing digital, a gente queria fazer um post mais voltado para o nosso público do Instagram. A gente tem um público no Instagram, não é exatamente o público que compra da gente. A gente tem um público mais de EJ. Então a gente queria fazer um conteúdo mais voltado para o público da EJ. A gente entrava em embate por conta disso. A gente queria postar meme. A Jojo Todinho, é coisa sua, Eu então. também sou contra, ok? Assim, não é que eu sou contra, mas Você só não é a favor, né, Paulo? até vamos engatar no outro assunto aqui, que seria que o Hilário comentou lá no começo, né? Que a maioria das EJs utilizam basicamente a parte escrita, né? E um pouco de visual. Que por causa do Instagram. Não que eu vou falar mal do Instagram aqui jamais, mas o Instagram monopolizou o marketing. Principalmente esse marketing, não galera amador, mas a galera que não trabalha com isso, de uma maneira que todo mundo acha que o Instagram é o santo graal do marketing. Se eu tenho Instagram, meu marketing é perfeito. Não, não é isso. É um passo, é a parte do seu marketing o Instagram, ok? Assim como a gente tem o Facebook, a gente tem o site, a gente tem uma porrada de conteúdos que vão auxiliar, vão ajudar no seu marketing. Marketing não é uma ferramenta. Marketing é um estudo que você tem que fazer. É todo um processo que inclui várias ferramentas. Porque só um Instagram não vai fazer funcionar, se você está pensando isso. Não vai. Você pode estar vendendo, você pode estar tendo muito seguidor, muito comentário, mas só um Instagram você está deixando de ganhar dinheiro. Like não paga a conta. Exato. Se você está usando só o Instagram, você está perdendo dinheiro. E perdendo cliente para o seu concorrente. Cara, e no final das contas, você concorda ou não concorda com, tipo, publicação descontraída, tipo meme, por exemplo? Eu concordo, mas tem que ser de maneira bem periódica, assim, bem pontual.
Eu não tô entendendo o rolê do meme, porque a gente não tem Jojo Todinho, tem a menina lá do BBB que ficava parada, como que é o nome? Tem de vez em Isso aí. quando. De vez em A quando. nossa liberdade de expressão, às vezes, é cortada. Eu tenho um tópico sobre isso. Eu tenho um tópico sobre esse tipo de publicação. Paulo, primeiro eu queria dizer, cara, que eu respeito seu posicionamento, mas ele é um posicionamento burro. Não, tô zoando. Ok. Não, tô zoando. Cara. Brincadeiras à parte, tem situações e situações. Por exemplo, quando a gente posta um meme do BBB lá no Instagram. O BBB, ele já não é só um programa qualquer, ele não é só um entretenimento qualquer, ele já virou um experimento social, entendeu? Porque ele é o maior entretenimento do Brasil no momento em que o povo brasileiro clama por fugir alienação. Clama por um pouquinho de alienação. Então, se o meu público, ele tá dentro desse experimento social, tá dentro desse tipo de público, e eu faço uma análise de quem consome o meu conteúdo e chego à conclusão de que esse tipo de postagem dá esse tipo de paz pras pessoas, né, vamos dizer assim, eu não vejo por que não. E aí, respeitando a periodicidade que você botou aí. Não, eu concordo exatamente com você. O que a gente analisa é exatamente isso, Abraão. Se o nosso público, ele assiste Big Brother, se eles gostam, se eles curtem. Mas aí existem dois tipos de público. O que vai dar like ou o que vai comprar o nosso site. Uhum. O que as pessoas precisam saber é que por trás de uma piadinha que a gente posta no Instagram, galera, aí pra quem tá ouvindo, existe uma ciência um pouquinho complexa de marketing ali. Não é uma pessoa que assistiu o programa, achei isso engraçado, vou postar. Então se você tá pensando em, Adapt posta meme, também vou postar. Não é de qualquer jeito, não. Essa balança aí que a galera tem que ter. Geração de conteúdo de valor. Linkando já com o seu cliente. Eu acho que entra muito na questão de posicionamento. Assim, você tem muitas opções para se posicionar. Posicionamento no sentido de, por exemplo, Outubro Rosa. Você pode se posicionar pro Outubro Rosa, depois de analisar o seu público, você vê que é interessante que esse posicionamento ocorra. Você pode se posicionar fazendo uma piada de BBB se você sabe que vai ter uma resposta legal. Como aquilo que a gente conversou aqui, uma coisa é você fazer postagens para vender, outra coisa é para você fazer postagens para dar engajamento, para trazer mais seguidores, para trazer like. Não é necessariamente a mesma coisa, e não é só isso que tem no Instagram da Adapt, a gente meio que diversifica, né? Até porque uma coisa que a gente sempre repara, porque a gente trabalha com muitos dados, que o Instagram fornece dados pra gente, a gente estuda em cima desses dados, é que as pessoas que entram em contato com a gente pra, por exemplo, pedir um orçamento de um site, ela não segue a gente, sabe? Por quê? Porque até o nosso conteúdo pode não fazer tanto sentido pra ela. Algumas seguem, obviamente, elas começam a seguir até depois que conhecem a gente, né? Porque elas gostam do conteúdo, até porque a gente faz um conteúdo pra ela. Então, depois que ela conhece a gente, ela fala, olha, tem um monte de conteúdo legal aqui que eu posso adotar, no meu blog, por exemplo. Aí eles começam a seguir. Rapaz, um negócio que eu acho muito massa é que, igual quando a gente vai no evento do MEG e vem alguém de uma EJ do Sul, extremo sul do Espírito Santo, e fala, vocês são da Adapt? Pô, massa o Instagram de vocês, hein? Sabe? É quando a gente tem esse tipo de visibilidade. Isso é reconhecimento. Uhum. Todo mundo sabe que a Adapt é referência estadual. E treta! Ok. Não, lembrando que pra ser referência não precisa ser melhor. Mas nós somos. É brincadeira. Ô, louco, esse pessoal é desumilde, cara. Nossa senhora. Não, ó, a gente trabalha muito pra isso, ok? E não vamos desmerecer o trabalho de ninguém, ok? Porque a gente sabe que as pessoas dão muito duro aqui no MEG, principalmente a galera que não tem tanto conhecimento dessa área, né, de marketing. E aí, já emendando nisso, que é uma coisa que a gente estava falando, a questão de entender o seu público, exatamente até para você saber como você vai se posicionar em relação ao tema. Porque, por exemplo, o Big Brother Brasil, uma IJ de psicologia, ela pode falar até uma coisa mais técnica do Big Brother Brasil. Enquanto nós, de TI, a gente pode fazer um meme sobre aquilo, ou falar alguma coisa de dados, de TI, que envolva o Big Brother Brasil. Então, olhe de acordo com o que minha EJ faz. E o que vai gerar conexão entre a minha EJ e o Big Brother Brasil e o meu cliente. Você fazendo essa triangulação, você consegue achar o seu posicionamento perfeito. Uma coisa que eu acho muito foda é porque, assim, por exemplo, eu gostei da postagem que vocês fizeram da Sarah lá do BBB, né? Que ela ficava paradona lá, aí vocês atrelaram isso a cookies, então os cookies eles te observam sem você notar, etc. Tipo, no Instagram existe essa postagem.
Aí, por exemplo, se você for no blog, pode ter algo sobre cookies, mas de outra forma, de outra abordagem. A gente pode lançar um e-book sobre cookies com outra abordagem. A gente pode fazer um podcast sobre cookies com outra abordagem. Então, tipo, assim... E aí a publicação do Instagram pode levar pra lá, né? Exatamente. Você faz essa migração de público e você aborda o mesmo assunto, mas de forma diferente, e você vai atingindo pessoas diferentes. Você não pode considerar que tá todo mundo num local só. Essa questão é de configuração dos canais de comunicação. No Instagram, você configura aquele tema de certa maneira. Já no site, você configura ele de outra maneira. É por isso que a pessoa não pode ter somente redes sociais. Ela precisa de um site. Mas, é até algo assim que você precisa sempre analisar. Onde meu público tá? Meu público hoje ele tá no Facebook, no Instagram, no Google, enfim. Acha onde é que seu público tá, o que ele gosta e faça conteúdo pra ele. A galera acha que marketing é só fazer imagem, né? A gente só faz imagem. E não é isso, não? Não, não é isso. Talvez. Não, a gente faz vídeos também. Boto fé. Mas a galera acha que realmente marketing é só você fazer uma ediçãozinha de uma imagem com um conteúdo aleatório e vai postar lá. Não, não é isso. Você faz todo um estudo antes para entender o seu público, para estruturar a sua rede social. Ok, eu preciso vender. Minha J tá no vermelho aqui, eu preciso vender. Como que eu vou trabalhar o meu marketing para fazer com que as minhas vendas inbound, para quem não sabe, né, é vendas que chegam passivamente, ok? Elas venham que venham em maior número, ok? Que eu consiga mais clientes pelo meu Instagram, pelo meu Facebook, pelo meu site. Você tem que trabalhar conteúdo para isso. Você tem que fazer um conteúdo um pouco mais técnico, um pouco mais explicando os seus serviços, para que quando aquela pessoa veja aquele conteúdo, olha, eu tô precisando desse serviço aqui, vou entrar em contato com a CJ. Mas, por exemplo, se a gente quer ganhar seguidores, ganhar likes, enfim, gerar maior engajamento, maior visibilidade para a página, a gente pode fazer uma postagem que a gente sabe que ela vai ter muita visibilidade, mas que não vai gerar venda. Ela vai gerar vendas indiretamente, porque ela vai fazer a nossa página ficar mais conhecida e um possível cliente vai acessar a nossa página e entrar numa postagem de venda. Então isso também ajuda, mas foco primeiro nas postagens que vendem diretamente. E tudo se resume a conhecer seu público. Porque, por exemplo, até mesmo no podcast, quando eu tava fazendo podcast, eu cheguei a gravar, acho que foi 160 programas, 165, alguma coisa assim. Seu podcast era de quê lá? Era de cinema, videogame, livro, relacionamento... Cultura pop. O meu podcast ele era estruturado, tipo assim, ele se chamava VilaCast, né? Uhum. A gente via o podcast como se fosse uma vila, e nessa vila tinha vários setores. Então, por exemplo, a gente tinha a sala de vídeo que falava de cinema, a gente tinha a biblioteca que falava de livro, a gente tinha o playground que falava de nostalgia e desenho. Então, tipo assim, era bem setorizado, e com isso a gente conseguia pegar vários públicos. Então, por exemplo, a gente sabe que se a gente falar de, sei lá, um filme dos anos 70, talvez não tenha tanta audiência assim. Mas semana que vem a gente já tá falando de um blockbuster da Marvel. E a audiência volta. Então a gente consegue fazer esse equilíbrio, porque o quê? A gente conhece o nosso público. Por exemplo, tinha podcast sobre relacionamento, né? A gente sabia a quantidade de visualizações que esse podcast teria. E na semana seguinte a gente lançava um podcast sobre um game novo que saiu, ou sobre uma série nova, Game of Thrones, Westworld, qualquer coisa assim. Porque a gente sabia que o público que ouviu de relacionamento não necessariamente é o mesmo que vai ouvir esse novo que saiu agora. Massa, cara. E você acha que dá pra trazer essa setorização pra realidade da J? Tipo, sei lá, um podcast um dia foca no dev, em projetos, no caso, né? Se for generalizar pra empresa. Depois, outro dia, vai pro marketing e tal. Aí a Abraão tá dando spoiler. É assim mesmo, eu tô dando spoiler, não sabia. É exatamente essa configuração que eu trouxe pro podcast da Adapt. O cara é muito bom, mano. Tá doido. Esse cast, ele tá sendo sobre marketing, né? Uhum. O próximo, ele pode ser sobre desenvolvimento. Quero ver muito um sobre RH. O seguinte vai ser sobre... não sobre RH, mas pode ser sobre gestão. E aí você fala de RH. Legal. Prometo que eu não vou trazer nenhuma frase coach aqui, cara. Como esse podcast ele vai ser estruturado em temporadas, então essa temporada a gente pode setorizar, né? E entender como o nosso público se comporta, o que ele quer ouvir. E então vai existir podcast sobre saúde mental, sobre pós-júnior, sobre o MEG. E aí depois, posteriormente, a gente...
o nosso público gosta de ouvir que a gente fala sobre marketing. Então a gente faz uma temporada só sobre marketing. Talvez, não sei como que vai ser os números. Graças a Deus, marketing tá ganhando pela primeira vez na CJ. Marketing é o melhor setor. Desculpa, Ana. E, tipo, a gente vai ter vários participantes, então vou tentar trazer convidados, vou, se pá, conversar com o professor pra ver se o professor anima. Então tem todo um rolê que precisa acontecer, mas vai dar bom. Não vai dar. Olha o ânimo dele pra mim animar. É, super animado, Eu pensei sabe? que não ia dar pra ouvir, mano. O meu vai dar, eu falei baixinho, mas eu esqueci que o microfone tá colado aqui, mano. Meu Deus do Esse é céu. o diretor de RH aqui da ADAPT. Não, gente, ó, RH falando de marketing aqui, ó. Motivando vocês. Imagina como é que foi o podcast do ano Fica tranquilo, passado. galera. Vou motivar agora, fica tranquilo, galera. No final tudo vai dar errado. O não você já tem. Vá atrás da humilhação. Ô, Yasmin, você tinha dito que tinha alguma coisa pra falar sobre monitoramento, cara. Cadê? Compartilha com a gente aí. É a parada do pós-venda, pô. Não adianta nada você fazer isso tudo que a gente falou e não fazer o acompanhamento das suas redes sociais, de fazer o acompanhamento do seu cliente, de fazer um pós-venda. É um processo, galera. Você estrutura, aí você bota em prática e aí você monitora o que você colocou em prática. Dados. Por exemplo, a gente não vai simplesmente postar aqui e vamos esquecer, ok? Não, a gente vai analisar os dados, as métricas que o Spotify vai nos dar. E isso vale para qualquer coisa que você faça dentro da empresa. O Abraão pode até comentar, porque ele faz diversos projetos internos dentro da empresa e ele faz todo esse monitoramento. Eu tenho que fazer um formulário aqui para identificar alguma coisa dos membros. Ele estrutura, aí depois ele coloca em prática, ou seja, ele manda o formulário para as pessoas e depois ele faz o monitoramento dos dados para ele chegar numa conclusão e poder planejar para o próximo, enfim, fazer um outro planejamento. Mas pode até comentar um pouquinho mais, Abraão, sobre isso. Sim. O exemplo era o último upgrade que a gente queria fazer no Dev, que era trazer os nossos cursos básicos pro inglês. A galera demandou por atualização dos cursos, né, que a gente tem de aprendizado aqui para trainees. E aí, quando a gente foi trazer esses cursos para versões novas das ferramentas que a gente usa, a gente pensou, tá, por que não introduzir uma boa prática e botar os cursos em inglês? Porque, querendo ou não, o mercado de tecnologia exige, né? Aí a gente pegou o formulário de todo mundo, analisou as respostas, botou as respostas em quantidade lá, em nível de básico, avançado, intermediário. Falou para as pessoas como elas achavam que seria o processo de aprendizagem de inglês, né? Botamos duas opções para elas. Olha, o mercado exige, mas o aprendizado pode ser doloroso. E aí, o que vocês acham? E analisou a resposta de cada um, e baseado na análise de resposta de cada um, a gente surgiu com 3 possíveis soluções. Comprar um curso em inglês é uma solução, comprar um curso em português é outra solução, comprar os 2 cursos é a terceira solução. Cada uma dessas soluções tinha pontos positivos e negativos, e aí a gente acaba caindo em questões subjetivas, né? Porque a gente não só está tratando do setor de projetos, a gente está tratando das pessoas do setor de projetos. Aí essas questões subjetivas por trás de cada solução geram dados para a gente e elas precisam ser pensadas, entendeu? Então, assim, é uma teia de pensamentos e acontecimentos por trás de cada decisão. E imagine, Abraão, se você tivesse que fazer essa escolha sem ter esse monitoramento que você fez, para saber se a galera gostaria, né, de um curso em inglês. Você ia lá e ia comprar esse curso em inglês e ninguém iria utilizar. Para a galera ter uma ideia de como as decisões são difíceis, não, são complexas, né? Só para saber se a gente compra um curso em inglês ou não e tomar decisões acerca de que a galera vai aderir ou não a esse curso, cara, eu precisei consultar tanto pessoas do mercado, e eu consultei pessoas do mercado e profissionais da educação também, professores. Tipo, como fazer as pessoas que você quer que aprenda alguma coisa adquirir esse aprendizado, sabendo que esse aprendizado pode ser doloroso, entendeu? Então envolve consulta, envolve planejamento, envolve dados, envolve opinião das pessoas a quem você está tratando um assunto, né? Enfim, nada é por acaso, cara. Se você põe um negócio na mesa, bora fazer, bora, quando? Agora. Só vamos. Não dá certo, não vai. Pode dar certo no início, mas né, nada garante que vai a longo prazo funcionar. É o famoso projeto unicórnio, né? Famoso startup que vai fechar em menos de 3 anos. Ou aquele podcast do ano passado. É isso aí. Mas o que o Abraão até comentou, né, eu gostaria até aqui de acrescentar e falar que, assim, você pode consultar profissionais, você pode consultar a galera do mercado e, esse podcast aqui, principalmente, acho que a ideia do Hilário é também fazer a galera se inspirar e vamos fazer o nosso podcast da IJ também. E se a gente tiver
dezenas de podcasts de EJs, eles se divulgam, e isso faz com que o Mesh fique conhecido. Quanto mais a gente conseguir fazer o Mesh crescer, o Mesh ser conhecido, melhor vai ser para as EJs, todas elas. Porque a gente vai conseguir ter uma maior presença, principalmente para concorrer com as empresas seniores. A gente sabe que, querendo ou não, muitas pessoas ainda têm um preconceito com as empresas juniores. Então, a gente tem que falar, olha, a gente está aqui, a gente consegue fazer o serviço. A gente faz muito melhor que muita empresa sênior por aí. Todas as EJs sabem disso. É um negócio frustrante, né, cara? Você chegar numa empresa, num ambiente sênior e eles nunca terem ouvido falar do Mesh, né? Vai que a gente resolve, sei lá, 10% desse problema espalhando a ideia de um podcast pelas EJs lá fora. O MEG, ele constantemente faz pesquisas de se as pessoas sabem como que ele funciona, se as pessoas sabem o que é cada coisa. E, assim, se a própria comunidade já não sabe o que significa, para que serve, como que atua, a gente não pode esperar que os demais saibam também. Tem que sempre trabalhar o interno para depois trabalhar o externo. Isso vale para qualquer coisa que você for fazer. A gente quer fazer alguma coisa externa, né, para o público, primeiro a gente tem que estruturar dentro da EJ. Se a gente quer falar para outras pessoas sobre marketing, o nosso marketing tem que ser estruturado. A gente tem que trabalhar primeiro o nosso marketing. Isso é fundamental para qualquer coisa que você for fazer. E aí, quando você enjoar do marketing, você vai pro dev, igual a Yasmin fez. Lógico que não. Nossa, Yasmin traíra, né? Rapaz do céu. Lógico que não, gente. Eu tô aqui Yasmin, fazendo vou assinar seu podcast, desligamento tô... aqui. Olha só. Ao vivo. Tô brincando, minha querida. Seja bem-vindo ao Dev, melhor setor da empresa. É isso. Será que é? Ih, amor ranço, olha a mágoa. Eu acho que ela não tá gostando. Tô Cara. sim. Denúncia ao vivaço. Vocês viram o tocinho dela, né? Tocinho. Foi igual o meu vai dar lá atrás. Paulo, Eu. e quem ouviu esse podcast até aqui, pode achar a Adapt aonde? A galera pode achar a gente, né, no @Adapt Empresa Júnior no Instagram. Adapt.info, se quiserem acessar o nosso site, ver um pouquinho mais sobre a gente. E AdaptCast no Spotify e demais plataformas aí de áudio, que vocês podem curtir esse conteúdo maneiro aqui que a gente tá trazendo pra vocês. Então é isso, gente. Até o próximo programa.